7h08, recebo aqui ao vivo nos estúdios do Balanço Geral o deputado federal André Moura. Prazer em cumprimentá-lo. Aliás, eu estava perguntando aqui, André, o que é que você está fazendo que está em forma? É o que? Regime, academia? André, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. É um pouco de tudo, né? Academia, regime, acompanhado por nutricionista, enfim, para poder diminuir o peso que estava realmente em excesso. Já perdi 16 quilos. 16 quilos? 16 quilos. Estava com mais de 100 quilos. O senhor acabou de ouvir, deputado, a entrevista do governador falando sobre a situação financeira do Estado. O senhor acha que essas medidas, elas serão necessárias, elas vão ajudar a recuperar a saúde financeira do Estado? Necessárias essa e outras medidas. Agora, não é simplesmente a demissão em massa dos comissionados do governo do Estado no mês de dezembro e a partir de janeiro recomeçar a recontratar que isso vai resolver as finanças do Estado. Na verdade, as finanças do Estado elas estão em situação difícil e não é somente pela queda da arrecadação do FPE no ano 2017 em relação a 2016, porque outros estados também tiveram a mesma queda, a queda é linear, tanto para os estados como também para os municípios. Quando cai o FPE, na mesma proporção cai o FPM, mas outros estados, exemplo de Alagoas, não vou muito longe não, vou aqui vizinho, Alagoas, o governador já pagou o 13º salário, já pagou o salário no mês de dezembro, agora no dia 20, isso foi anunciado numa coletiva de imprensa, Caixa, para tocar inúmeras obras sem a necessidade de tomar empréstimo a partir de janeiro e outras que já estão em andamento. Quer dizer, isso tudo é uma questão de planejamento, mas acima de tudo de gestão, coisa que infelizmente não acontece no governo do estado de Sergipe. Você acha que falta gestão ao governo Jackson Barreto? Não, eu acho não, tenho certeza. E não é somente, Fábio, e simplesmente exonerar os comissionados no mês de dezembro, porque isso é uma decisão tomada para a plateia, para o público, dizer que vai cortar os comissionados no mês de dezembro e começar a recontratar no mês de janeiro, e que o salário do governador será pago somente depois que todos receberem o salário. Isso não resolve, isso não é medida de gestão, isso não é uma medida que possa oxigenar a economia do Estado. Outras medidas têm que ser tomadas. Essa é apenas para poder dar uma satisfação à população, principalmente aos servidores públicos estaduais, mas que, infelizmente, essa é a realidade, não se resolve o problema e a economia do Estado vai continuar em situação difícil no próximo ano, porque não é essa a medida econômica que resolve o problema da finança. Você acha que em 2018 vamos ter um ano difícil para o Estado? Um ano difícil para o Estado de Sergipe pela falta de planejamento. A verdade, não houve planejamento nem para esse do governo, nem para os governos anteriores. Na verdade, aqueles que chegam ao governo do Estado de Sergipe chegam sem uma gestão planejada. A última que nós tivemos aqui foi ainda no governo Augusto Franco. De lá para cá, essa é uma realidade. E é uma realidade clara, que está aí para que todos possam comprovar. Agora, a expectativa é que a arrecadação do país, e a crise econômica diminui, a arrecadação do país melhore no próximo ano, como já está acontecendo. Em 2017, nós estamos no gráfico crescente, os números comprovam isso. E eu espero que essa arrecadação a nível nacional, ela possa impactar nos estados e nos municípios. Então, a expectativa é de uma melhoria na arrecadação a nível estadual por conta da política econômica do governo federal e não por uma política econômica para o governo do Estado em 2018, porque, volto a repetir, não é você cortar o salário, demitir em março os cargos comissionados em dezembro de 2017 que vai resolver o problema da economia do Estado de Sergipe. O senhor falou em Alagoas, falou em empréstimo. Por que é que o empréstimo de até 560 milhões não foi assinado ainda? Porque o empréstimo para Sergipe, como para os outros 6 estados que pleiteiam o mesmo empréstimo finis, exemplo de Alagoas, exemplo da Bahia, exemplo do Ceará, de Pernambuco, do Piauí, eles estão agora condicionados à questão da reforma da Previdência. O governo não esconde isso de ninguém. Não, isso é fato. Claro, é fato. O governo federal tem uma prioridade e essa prioridade ela está colocada, que é aprovar a reforma da Previdência ali em primeiro turno, na semana do dia 19 de fevereiro. Então, essa posição para o Estado de Sergipe é para os outros 6 estados da federação que pleiteiam o mesmo empréstimo.
O governador Jackson Barreto prometeu ao presidente Temer votos na reforma da Previdência? Houve isso? Não, o governador Jackson Barreto prometeu se empenhar para conseguir votos na bancada federal que lhe dá sustentação. O governador Jackson Barreto garantiu ao presidente Temer que, nesse momento, da sua bancada, tem 2 votos favoráveis à reforma da Previdência, dito pelo governador Jackson Barreto. Quais seriam os votos? O deputado Fábio Reis e o deputado Laércio Oliveira, dito pelo governador Jackson Barreto. Aqui eu não falo pelos deputados Fábio Reis. Você está dizendo o que o governador disse lá. O que o governador disse ao presidente Temer e ao ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. O senhor estava concedendo uma entrevista ontem, é verdade que Jerônimo Reis, pai de Fábio Reis, ligou, mandou um áudio para a emissora de rádio dizendo que o filho não votava a favor da reforma da Previdência? Bom, eu estava dando uma entrevista de Brasília por telefone, quando eu disse exatamente isso que estou repetindo aqui, que é uma posição dita pelo governador Jackson Barreto, do voto de Fábio Reis, e na entrevista o âncora do programa disse que recebia um zap do ex-deputado Jerônimo Reis, pai do deputado Fábio Reis, dizendo que o deputado Fábio Reis ele não vota na reforma da Previdência. Diante dessa situação, então, esta assinatura, se houver, será só o ano que vem? Só o ano que vem. Esse ano não assina mais? Esse ano não assina mais. Esse ano 2017, não, e não é somente para Sergipe, quero deixar isso aqui, viu, Fábio, muito claro. É para todos os estados que podem ter o mesmo empréstimo. Por exemplo... O senhor tem medo de alguém, de repente, dizer, olha, foi André que botou o pé, é André que está criando dificuldade? André não pode botar o pé para o empréstimo da Bahia, do Piauí, do Ceará, de Pernambuco, de Alagoas, de 7 estados, não é? E todos sabem, e o governador Jackson Barreto é testemunha, ele não pode dizer diferente disso, que ninguém mais do que eu ajudou ao governo do estado que o processo tramitasse na velocidade que tramitou, na Caixa Econômica Federal, na Secretaria do Tesouro Nacional, de volta à Caixa Econômica Federal, do que eu. Fiz a minha parte. Agora, é uma posição do governo para todos. Vou dar um exemplo aqui. O estado da Bahia está com um processo concluído, não é tanto quanto está também o estado de Sergipe e esses outros estados, há cerca de 3, 4 meses atrás. Não é? Então, é um processo que está pronto para todos esses estados. E aí, naturalmente, é uma posição do governo, porque é uma posição clara. O governo não esconde que tem uma prioridade e que, nesse momento, precisa do apoio desses governadores em relação às suas bancadas para ajudar a aprovar a reforma. Ô André, sobre reforma da Previdência, você de alguma forma teme um desgaste político? No 2018 é um ano eleitoral, em função da votação da reforma da Previdência? Olha, Fábio, eu voto de forma muito consciente. Não é somente pela posição de ser líder no Congresso Nacional. É porque entendo, não é? E não tenho dúvida que muito em breve, logicamente que isso não será ainda na época da eleição, mas muito em breve, como hoje as pessoas, né, a maioria hoje, por exemplo, aprova a reforma do ensino médio, que naquele momento foi muito criticada e hoje 80% da população aprova. A reforma trabalhista, com exceção dos sindicatos das centrais, que são contrários e criticam até hoje porque eles foram atingidos com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Não acabou o imposto, mas a obrigatoriedade. Não tenho dúvida que a reforma da Previdência, as pessoas vão entender que ela é fundamental, porque senão a Previdência ela vai quebrar. E os pensionistas e aposentados de hoje poderão ficar sem essa Previdência. Ou então, ocorreu o que ocorreu, por exemplo, em Portugal. A Câmara Alta lá, portuguesa, não aprovou a reforma da Previdência. E a Justiça do Portugal, eu não sei como é que chamou lá, mas o STF de Portugal determinou um corte de 30% no salário de todos os aposentados pensionistas, determinou uma nova idade de aposentadoria por decisão judicial. E o que O Legislativo não fez, o Judiciário fez. O Judiciário fez. A Argentina aprovou semana passada a reforma da Previdência, uma reforma muito mais dura do que a proposta atual apresentada pelo relator deputado Arthur Maia, que tem dois pontos principais. Um é o fim dos privilégios, que é aquilo que sempre a população pediu.
para a classe política, para o judiciário, para o Ministério Público, para todos. Nós teremos um teto de aposentadoria limitado hoje em R$ 5.333. E a idade mínima, que passa para o homem de ser de 65 anos, da mulher de 62, mas importante ressaltar, Fábio, nenhuma regra de transição em 20 anos. Não é que o homem vai se aposentar já no próximo ano com 65 e a mulher com 62. É uma regra de transição em 20 anos. Daqui a 20 anos, nessa regra de transição, homem se aposenta com 65 e mulher com 62 anos. Deputado André Moura, política, 2018 já está chegando, já estamos aí praticamente a 7 dias do final do ano. Quando é que a oposição, né, do estado de Sergipe vai decidir ou vai começar a tratar sobre candidaturas ao governo e ao Senado? A oposição, como um todo, eu não posso falar, mas o agrupamento político do qual eu faço parte e o senador Eduardo Amorim, nós tivemos uma reunião... Se eu falar a oposição que não pode falar, se refere, por exemplo, ao PSB? Sim, eu não posso falar pelo PSB. Né? Estamos na oposição, tanto eu, o senador Eduardo Amorim, como também o senador Valadares, mas, é claro, o senador Valadares, ele lidera um agrupamento que é do seu partido, do PSB. Eu falo, juntamente com o senador Eduardo, pelo agrupamento que é PSC, PSDB e outros partidos. E tivemos uma reunião no final de semana passada e ficou decidido que até o final de janeiro, nós iremos, definir, quem do nosso agrupamento, desse agrupamento que eu acabei de frisar aqui, será candidato ao governo do estado, será candidato ao Senado, enfim, para que a partir daí a gente possa iniciar um amplo diálogo com os demais partidos de oposição para poder, logicamente, fechar a decisão será final de janeiro. Final de janeiro. Até o final de janeiro. Até o final de janeiro. Vocês têm conversado com o PSB? O PSB também estabeleceu algum prazo ou não? Não. Temos conversado com o PSB, mas não em termos de prazo. Ontem eu vi nas redes sociais que o presidente do Diretório Municipal, o vereador Elber Batário, já disse que o PSB só vai anunciar e definir, pelo menos foi o que eu li nas redes sociais, em abril. Eu entendo que é uma posição do PSB e que nós respeitamos, mas nós decidimos, porque o nosso agrupamento tem cobrado muito isso, que nós vamos decidir aí no início do próximo ano, quando eu falo início, não é primeira semana de janeiro, mas até o final de janeiro, para que a partir daí a gente possa iniciar um diálogo com os demais partidos do campo de oposição. Naquela conversa de Jacques com o Reinaldo Moura, teve alguma política? Não? Você conversou com seu pai? Não conversei com meu pai ainda não. Não sei informar, mas creio que não. Devo, pelo que foi noticiado, o assunto deve ter sido em torno do Clube Esportivo Sergipe. É verdade. André, essa semana teve aqui o reitor da Universidade Federal de Sergipe falando sobre a obra da maternidade do Hospital Universitário e dando a notícia, inclusive citou a sua intervenção para que isso acontecesse, que as obras recomeçam agora em janeiro, já está tudo definido, e provavelmente no final do ano, no mais tardar janeiro de 2019, essa maternidade será inaugurada. Mais alguma outra notícia boa? Olha, além da maternidade, a Faculdade de Medicina, Instância, agora quarta-feira nós entregamos, quando eu falo nós, a Prefeitura, com a nossa intervenção, toda a documentação exigida pelo Ministério da Educação, o processo licitatório será deflagrado, para que possa, obviamente, ter uma faculdade particular que irá explorar o curso de medicina em instância. Ontem nós liberamos de custeio da saúde para os municípios sergipanos mais 36 milhões de reais, conseguimos liberar 7 milhões e meio para o Hospital de Cirurgia, mais 3 milhões e meio para que o Hospital de Cirurgia possa construir o bunker que vai receber o aparelho de acelerador linear dos mais modernos que existe hoje no mundo para o tratamento de quimio-radioterapia, que nós viabilizamos também. E nós vamos agora, no mês de janeiro, receber aí vários ministros que estarão em Sergipe. Exemplo do ministro do Desenvolvimento Social, nós vamos anunciar mais de 50 milhões de reais de investimento em cisternas, CRAs, CREAs, abrigos para adolescentes, veículos para tratamento de dependentes, de drogados. Enfim, nós liberamos esse mês, Fábio, para os municípios sergipanos, para você ter uma ideia, para vários municípios sergipanos, mais de 120 milhões de reais em pavimentação. Isso independente de partido, independente de partido, mesmo porque, por exemplo, o meu partido, o PSC, tem 14 prefeitos, nós liberamos para 46 prefeituras municipais,
Então, eu entendo que esse final de ano foi um final de ano assim, muito positivo, principalmente os municípios sergipanos. Foram mais de 120 milhões de reais, como eu falei, foram mais de 36 milhões para os municípios, fora esses 126 só na saúde, esses 120 na saúde, foram mais recursos para o hospital de cirurgia. Estamos viabilizando, que foi um pedido que me foi feito pelo secretário de Saúde, Almeida Lima, alguns meses atrás, ambulâncias para o SAMU, para vários municípios sergipanos, mas que são regulados pelo governo do estado, né? Mas mais de 30 ambulâncias que nós vamos, né, entregar no próximo ano para o SAMU. E estamos entregando, quando eu falo entregando, é o recurso, fora tudo isso que eu falei, para 58 ambulâncias para 43 municípios sergipanos. Alguns nós estamos contemplando com uma ambulância, outros com 2 ambulâncias. São 58 ambulâncias que nós estamos liberando recursos no dia de hoje, na conta desses municípios, para que eles possam licitar e comprar. São mais de 120 gabinetes odontológicos, fora todos esses recursos, também na conta desses municípios. Enfim, é um final de ano que Sergipe tem realmente crescido no governo federal. Só nós dois ali. No final de janeiro, você vai anunciar que é candidato a deputado federal, a senador, a governador? Vamos aguardar o final de janeiro. André, se eu não lhe encontrar mais, um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Muito obrigado pela atenção que você sempre teve aqui com o nosso programa. Para você também, um Feliz Natal para todos, de muita paz, de muito amor, que o menino Jesus possa derramar bênçãos sobre todos nós sergipanos. Ok, obrigado. Eu conversei com André Moura, líder do governo no Congresso Nacional, fazendo aí um balanço de vários assuntos, de várias atividades.